Quem desejar saber com antecedência quando serão publicados novos vídeos com problemas de matemática, você deve se inscrever no canal e tem que acionar o sininho, porque aí você vai ser informado pelo YouTube toda vez que novos vídeos forem publicados. Todas as questões resolvidas neste vídeo são da apostila de 340 problemas de matemática. Questão 133. Sejam x, y e z números reais inversamente proporcionais aos números meio, 2 e 6, respectivamente. Se x mais y mais z é igual a 128, então aí vem valores de x, valores de y e de z. Então, a primeira coisa, dizem que o número x ele é inversamente proporcional ao número 1 sobre 2. O inverso de 1 sobre 2, meio, é o 2. Diz que o número y ele é inversamente proporcional ao 2, ou seja, o inverso de 2 é 1 sobre 2. Aqui ficou uma... aqui. E diz que o z é inversamente proporcional ao 6. O z inversamente ao 6, o inverso de 6 é 1 sobre 6. Diz que a soma do x e do y e do z é 128. Então aqui nós escrevemos 128. E aí agora tem que somar 2, esse 2 aqui, mais 1 meio, mais 1 sobre 6 e colocar aqui. Porque aqui em cima somamos x, y, z e a questão dá aqui que o x, y, z é igual a 128. Bom, agora temos que fazer então essa soma aqui de 2 mais meio, mais 1 sobre 6. Vamos fazer aqui do lado. Peraí, vou fazer aqui embaixo. Vou fazer do lado não. 2 mais meio, mais 1 sobre 6. Então vamos fazer aqui. 2 meio 1 sobre 6. O MMC entre 2 e 6 é fácil, é 12. Então coloco aqui, vem aqui e divido o MMC por cada um dos denominadores. Como não tem denominador aqui, eu coloco 1. Então eu venho aqui e divido agora o 12 por cada um desses denominadores. 12 por 1, 12. 12 por 2, 6. 12 por 6, 2. E venho e multiplico aqui por cima. Multiplico aqui 12 vezes 2, 24. 6 vezes 1, 6. E 2 vezes 1, 2. O que resulta em 24 mais 6, 30. 32 sobre 12. Bom, eu posso dividir pelo máximo possível. Então dá para me encontrar que como é par, eu já sei que é por 2. Mas eu sei também que é por 4. É por 4 aqui. Então eu vou dividir por 4. 38 por 4, 8. 12 por 4, 3. Então, aqui vai ficar 8 sobre 3. Então vamos colocar aqui 8 sobre 3. E agora, para achar o valor de x, nós pegamos esse x aqui sobre 2 e igualamos com esse 128 dividido por 8 sobre 3. A mesma coisa depois o y pelo 128 dividido por 8 sobre 3. Depois o z também pelo 128 também. Então vamos lá, o primeiro é o x. Então vamos lá, x sobre 2
x sobre 2 é igual a 128, 8 sobre 3. Então vamos lá. Eu vou fazer assim, x, eu vou x sobre 2, né? E aqui, essa fração aqui, dividido por 8 sobre 3, eu vou inverter, vou multiplicar pelo inverso. Ok? Aí, o que eu posso fazer? Eu posso simplificar aqui esses dois denominadores por 2. Aqui ficou 1. Então, aqui eu posso dividir o 128 por 4. Vamos ver aqui. (12 por 4 dá 3. 3 vezes 4, 12, não sobra nada. Abaixo 8. 8 por 4 dá 2. Então, na verdade, eu vou simplificar aqui. Eu vou simplificar aqui, esse com esse, e vai ficar igual a 32. Dividir. Então, vai ficar 32 vezes 3. 32 vezes 3 é igual a 96. E aí, se eu for olhar as opções, eu tenho aqui na letra E que x é igual a 96. Então, eu não preciso achar o y nem o z. Eu já achei aqui o 96. Então, a resposta é a letra E. Resposta, letra E, 96. Pronto. Agora vamos para a próxima questão. Questão 134. Questão bem parecida. Sabe-se, questão 134, sabe-se a sequência XYV é inversamente proporcional à sequência meio, 2 e 4. Se x, y e z é igual a 176, então ele pede agora para calcular a diferença de x e y. Essa é a diferença dessa questão. Então vamos lá. O x é inversamente proporcional a 1 sobre 2. O inverso de 1 sobre 2, 2. O y é inversamente proporcional a 2, ou seja, o inverso de 2 é 1 sobre 2. E o z, peraí. Z é inversamente proporcional a 4. Então, o inverso de 4, 1 sobre 4. Diz que a questão diz que x mais y mais z é igual a 176. Então, eu somo aqui esses numeradores e vou fazer o mesmo com os denominadores. Então, eu venho aqui e vou somar 2 mais meio mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 4. O MMC é 8. Então, eu vou vir aqui dividir cada um desses denominadores por 8. 8 dividido por 1, 8. 8 dividido por 2, 4. 8 dividido por 4, 2. E vou multiplicar esses números com os numeradores. 8 vezes 2, 16. 4 vezes 1, 4. Aqui, 4 vezes 1. E agora, mais 2 vezes 1, que é 2. Somando, 16 mais 4, mais 8, mais 2, 22. Com aqui embaixo, 8. Podemos simplificar dividindo por 2. A metade
11. E a metade, 4. Então, aqui, nesse denominador, vai ser 11 sobre 4. Então, vamos fazer aquele mesmo esquema da outra questão. X sobre 2 é igual a 176 sobre 11, 11 sobre 4. Então, vamos lá. X sobre 2 é igual a 176. E aqui embaixo, 11 sobre 4. Vamos fazer a mesma coisa. Vou botar aqui x sobre 2. Eu repito aqui 176. E ao invés de ser 11 sobre 4, eu inverto. 4 sobre 11. Bom, aí eu vou ver se o 176 é por 11. Deixa eu ver aqui, 11 vezes 7, não, 11 vezes 8, 11 vezes 10 dá 110, 11 vezes 11 dá 121, 11 vezes 12, 140, não, vai dar 100, vamos ver o 11 vezes 6, 66, né? 11 vezes 16 no caso. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 1, 6. 1 vezes 1, 1. 176. Então, a gente pode cortar aqui. Aqui dá 16. Então, o x vai ficar igual 16 vezes o 4. E também vou pegar o 2 ali, que eu estou multiplicando aqui esse 2. Esse 2 aqui vou passar para lá multiplicando. Então, o valor do x será igual a 16 vezes 4. 24 dá 64. 64 vezes 2, 8, 128. Então, o valor do x, 128. Então, agora vamos pegar o y. O y pegar o y aqui e vamos pegar aquela parte aqui do 176. Agora, vamos calcular o y. Se puder simplificar, é melhor. Eu já vou simplificar esses denominadores aqui, ó. Aqui eu vou deixar 2 e aqui 1. Bom, então, o y vai ficar igual cento e setenta e 176 e era 11 sobre 2, então vai ficar 2 sobre 11. Desse lado de cá ficou 1 sobre 1, é 1, então não tem nada. O 176 pelo 11, nós vimos que dava 16 aqui em cima. Ó, deu 16, 176 por 11. Então, o y vai ser 16 vezes 2,
o y é igual a 32. O que acontece? Nós temos que achar o z também, nessa questão. Então, a gente vai pegar o z aqui. Vamos pegar o z e vamos igualar esse z aqui. Vamos pegar o z e vamos igualar aqui com 176 sobre 11 quartos. E vamos achar o valor do z. Então, aqui, pegar ele e colocar aqui. Bom, a gente já pode vir aqui cortar o 4 com o 4. Cortamos. Então, aqui ficou... E nós sabemos que 176 dividido por 11 é igual a 16. Então, nós vamos olhar as opções. E ele, aliás, ele quer que calcule o x menos y, né? Então, vamos lá. X é esse aqui, 128. O y, 32. Então, vamos lá. X menos y x menos y é igual a 96. Vamos lá, x menos y x menos y. Vamos lá, vou ver quanto é que é o x e quanto é que é o y. X 128, y 32. 128 menos 32. Cento e 28 menos 32 é o mesmo que 96. 96. E aí, as questões aqui, as opções, não tem 96. Elas estão sempre baseadas no z. O z, ele é igual a 16. Então, nós temos que ver uma relação do z, que é o 16, com 96. Então, eu vou dividir 96 por 16. Que, se eu não me engano, dá 16 vezes 6, 36, exato. Dá 6. Ou seja, 6 vezes o z, que é 16. Então, x menos y é igual a 6 vezes 16, ou 6 vezes z. Isso é a opção, é a letra E. Letra E. Então, resposta é 6Z. Vamos agora para a questão 135. Olha, a questão 135 é uma fitinha de histórias em quadrinhos e vem falando assim, duas aves, falando assim, se juntarmos 500 gravetos por dia, o que implica 12 horas de trabalho sem almoço, conseguiremos montar um ninho em 2 ou 3 semanas. Tal. Aí vem assim,
Admita que os pássaros levem 3 semanas para construir seu ninho nas condições apresentadas no quadrinho. Então, as condições são assim. Nós vamos colocar, primeiro, gravetos, porque ele coloca 500 gravetos. Então, ele colocou lá, gravetos, $500. E aí, ele fala que vai trabalhar 12 horas por dia. E ele fala que vai trabalhar em 3 semanas. Se eles quiserem construir o ninho em apenas 2 semanas, então vamos lá, 2 semanas, trabalhando 9 horas por dia, deverão juntar por dia a seguinte quantidade de gravetos. Então nós vamos comparar as grandezas sempre com a que tem o X, ou seja, a que tem o X são os gravetos. Acontece o seguinte, esses gravetos, ele tem um certo número, ele não é infinito. Então essa que é a grande pegadinha nessa questão. Se fosse graveto e hora, quanto mais horas ele trabalhasse, ele pegaria mais gravetos. Só que nesse caso, ele tem um certo número de gravetos que ele tem que pegar. Quanto mais horas ele trabalha, ele precisa pegar menos gravetos. Por quê? Porque tem um certo número de gravetos. Então tem que se atentar para isso, para esse raciocínio. Quanto mais horas, ele vai precisar menos gravetos, porque ele tem um certo número X de gravetos. Se juntarmos 500 gravetos por dia, então ele tem um certo número de gravetos para ele fazer a casa dele. Não é infinito. Então, suponhamos que ele precise de 10.000 gravetos. Então, quanto mais horas ele trabalhar, ele vai precisar de menos graveto por hora, porque ele tem um número finito. Se não fosse finito, quanto mais horas, mais graveto. Mas como é um número finito, digamos, por exemplo, 10.000, se ele trabalhar mais horas, ele precisa de menos graveto por hora. A mesma coisa semana. Se ele trabalhar mais semana, ele vai precisar de menos graveto por semana. Então também é inversamente. Essa era a parte mais difícil da questão. Então agora é só inverter. Então nós vamos inverter. Vamos colocar 500 de x e vamos colocar aqui. Bom, como tá, ali em cima está 12,9, nós já vamos colocar invertido. Vamos colocar 9 e embaixo o 12. E ali também a mesma coisa. Como está 3 e 2, vai ficar 2 e 3. Ou seja, invertido, porque é inversamente proporcional. Eu vou dividir aqui 9 por 3, eu fico com 3. E aqui eu fico com 1. Aqui eu vou dividir 12 por 2, aqui eu fico com 6. E aqui eu fico com 1. Bom, e se eu dividir o 6 pelo 3, eu fico com 2. E aqui eu fico com 1. Logo, eu vou ficar com x é igual a 500 vezes 2. X é igual a 1.000 gravetos. 1.000 gravetos. Peraí. 1.000 gravetos é aqui a letra D de dado. Então, resposta. Letra D.
1000. Bom, se você quiser saber com antecedência, toda vez que foram publicados novos vídeos, você se inscreve no canal e aciona o sininho. Todas as questões resolvidas neste vídeo foram questões da apostila 340 Problemas de Matemática.